Mamães e papais, nessa análise não é legal deixar os seus filhos assistirem. Por quê? Porque aqui eu vou falar sobre necrofilia, mortes, assassinatos, torturas. Então não é legal deixá-los assistir junto com vocês, beleza? Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental e criador do protocolo Ventura LS. E você está no canal Não Minta Pra Mim, o canal de maior acerto e análises. E se você quer aprender a fazer o que eu faço, eu aconselho você se cadastrar no nãomintapramim.com.br. De tempos em tempos, nós abrimos a jornada do Não Minta Pra Mim, Aprendendo a Ler Mentes, onde de forma gratuita eu passo para você 100% online, 100% gratuito e 100% ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Uma semana inteira de aulas para você, com surpresas, com material adicional, muito do bacaninha. Então, se eu fosse você, eu me cadastrava agora. E hoje vamos analisar quem? Muitas pessoas me pediram isso há bastante tempo. Analisar Jeff Dahmer. Sim, o canibal de Milwaukee. Esse cara é o psicopata clássico. Sabe aquele de filme? Aquele que as pessoas falam, ai meu Deus, é um psicopata. O cara matava em série, o cara tinha predileção, o cara comia as vítimas, fazia sexo, né, necrofilia e tudo mais, guardava amuletos e troféus. Cara, típico, aquele psicopata típico. Então nós vamos analisar assim como nós analisamos o Ted Bundy. Mais do que as microexpressões, mais do que a leitura corporal, aqui a gente vai ver uma narrativa muito típica de como pensa um psicopata. Então vai ser muito parecido com aquela análise do Ted Bundy. E vocês vão ver que em muitos momentos ele estampa aquele sorrisinho da soberba, assim como o Ted Bundy, assim como o Maníaco de Goiás, assim como o Maníaco de Guarulhos. Parece que eles estão sentindo tanto prazer em estar dando a entrevista e comandando ali a entrevista. Vocês vão ver alguns detalhes bem interessantes que você vai notar a similaridade entre os casos. E mais ainda, você vai ver que no momento fora do surto, fora da compulsão, são pessoas extremamente normais, pessoas tranquilas. Inclusive, a voz dele me acalmava. Foi mais de 1 hora de entrevista e tinha muitos momentos ali que uau, 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 aparecia um ASMR, cara. Uau, 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 uau. Então a voz do cara é extremamente gostosa, cadenciada, com aquela textura que vai convencendo ali, bababá, bababá. Isso talvez tenha sido, inclusive, um dos artifícios, porque o cara era boa pinta, boa conversa, um cara bacana. Muitas pessoas falam assim, nossa, ele era tímido quando criança. Não tem nada disso. Vou fazer um popurrí. Esse cara, seu lá nos Estados Unidos, ali região de Milwaukee, ele era um garoto normal. O pai dele, a mãe dele falaram, ele é um garoto normal, tal. Aí é como eu falo, tem muito engenheiro de obra pronta que começa a tentar achar uma lógica em algo que não há. Simplesmente ele nasceu psicopata, porque o psicopata nasce. Ele não se cria. Você não cria um psicopata, ele nasce. Alguns têm mais traços, outros menos traços. Esse está no nível hard. Então, quando criança, ele era uma criança normal. Muitas pessoas falam, não, mas ele era introspectivo. Cara, nada disso. Ele mesmo fala, cara, ele tinha um fã-clube na escola. Pra você ter uma ideia, as pessoas gostavam ali porque ele imitava ataques epiléticos, ele bebia, ele cachaçava, sexo, droga e rock and roll. Então, ele tinha uma vida normal. A única diferença é que desde muito pequeno, ele começou a gostar de mexer com animais mortos, de secar esses animais. E o pai dele, por ser químico, e aí depois a gente vai nas considerações finais, ver esse ponto aí, que talvez realmente o pai dele também tenha traços de psicopatia. Mas vamos lá. O pai dele, por ser químico, ajudou ele, inclusive, a entender como dissolver a carne, manter os ossos, ou como triturar esses ossos. Enfim, usar a química para limpar os ossos, ou dissolver ali a carne e os ossos, e dispensar isso de uma maneira mais tranquila, óbvio, isso se ele estivesse trabalhando com taxidermia, por exemplo. Então, ele foi abusando isso cada vez mais, ele foi elevando o nível onde antes ele pegava só animais mortos. Aí depois ele começa a ir atrás desses animais vivos. Aí, certo dia, ele fala, e se eu pegasse aquele corredor? Porque tinha um corredor que passava lá na frente da casa dele, bonitão e tal, e ele se descobre também homossexual, ou seja, ele tinha desejos com o mesmo sexo. E aí ele fala, cara, e se eu pegasse esse corredor e desse uma marretada na cabeça dele e dissecasse ele? E aí começa esse desejo a pulsar
e ele realmente consegue, não com essa pessoa, mas com um cara que ele deu carona. Então ele traz o cara, tem relações sexuais, aí depois é interessante porque parece que ele só quer dar beijinhos e sexo oral. E quando a coisa começa a esquentar, é o momento que ele mata as suas vítimas e as mantém justamente para ter esse controle do namorico. Tanto é que ele continua fazendo sexo oral nos defuntos ali, nos cadáveres, e dando beijinho, aí guarda a cabeça para ficar apreciando ali a cabeça, guarda ali o pênis da pessoa e tudo mais. Daqui a pouco ele fala, pô, e se eu comesse o coração? Aí começa a comer o coração, começa a comer as tripas, começa a comer o pâncreas, o bíceps e tal. E aí fica essa loucura, cada vez mais vai aumentando a régua das loucuras dele, da compulsão dele. Ao mesmo tempo que ele se descobre homossexual ali na sua juventude, ele já parte para juntar o prazer sexual dele com esses ataques sádicos de matar a pessoa, de secar, botar os órgãos para fora, enfim, essa loucura toda. Como eu disse, psicopata nível 10, né? Então, antes de mais nada, beba água. Beba muita água e lembrando, se você gosta desse tipo de material, se você quer ficar engajado aqui com o canal e que o YouTube mande as notificações para você em primeira mão, você precisa fazer 4 coisas. Primeiro, inscreva-se no canal, essa é básico. Veja se você está inscrito, muitas pessoas não estão inscritas. Segundo, aperte as notificações. Antes isso era suficiente, hoje não é mais. Você precisa também dar like nesse vídeo e em outros todos que você assistir e também comentar alguma coisa, nem que seja algoritmo do YouTube, eu estou aqui, porque daí o YouTube percebe que você está engajado no canal e manda esse material para você, beleza? Então vamos lá, taca ali play! Então esse aí é o Jeff. Você vê que é um cara normal, abraça aqui o pai dele visitava ele uma vez por mês lá na cadeia. Isso é uma coisa também que às vezes as pessoas têm um mito, né? Que o psicopata, ele é doido, né? Ele vive sozinho. Não, ele trabalhava. Inclusive, ele se relacionava com o pai dele, de vez em quando ali, encontrava o pai dele e tudo mais. E você vê o carinho que o pai dele tem por ele. Mesmo ele sendo essa atrocidade, todo o pai dele ali tá fazendo o papel de pai, dando suporte pro filho e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas acham que o psicopata, ele não sente emoção nenhuma. Esse é um grande mito. Ele sente sim. Ele sente carinho pelo pai, ele se frustra, ele tem raiva. O que ele não tem é compaixão pela dor do outro. É isso que o psicopata não tem. Mas as outras emoções ele reconhece e tem essas emoções. Vamos lá. Hi, Jeff. Hi, Mr. Phillips. How are you? Good to see you. Spending the last few days with your folks. Great. Olha que interessante, aí ele fala pra ele, né, quebrando o gelo, né? Ah, eu tenho passado os últimos dias com os seus pais, tal. E ele fala, ok, né, bacana, great. E aí, olha que interessante isso. Você tem sorte de vir em um dia que não há neve. E aí o próprio Jeffrey começa a puxar papo com ele, né? Olha lá, tipo assim, o cara tá condenado a 17 penas perpétuas, olha isso, consecutivas, e ele tá, olha, tava nevando aqui, o negócio tava uma loucura. Então, é um cara normal, quando ele não tá em surto, quando ele não tá na compulsão dele, né, no transtorno obsessivo compulsivo dele ali, e ele tem isso, além da psicopatia, ele tem esse transtorno obsessivo compulsivo, ele é um cara normal. How are things going here for you? Slow and steady. Nothing out of the ordinary, but... Você vê que ele mantém aquele sorrisinho, tipo, devagar e sempre, faz um desdém. Nossa, cara, mas desdém não é só aqui? Existe desdém também, quando você puxa o canto da boca para baixo. Vamos ver de novo, ó, para vocês verem, ó. Ali, pronto. Isso aqui é desdém, ó. Aí, puxando ali, para baixo, tipo, parece que ele tá bravo, né? Não, é desdém. Nothing out of the ordinary, but... You've read the book? Yes, I read the book. My dad sent it to me about last week and spent all night reading it. Você vê quando ele fala que passou a noite toda lendo, ele dá uma jogadinha de ombro aqui, né, que no protocolo Ventura é na unidade corporal, né, você pega ali no U, e ele dá uma jogadinha de ombro. Vamos ver de novo? About last week. Spent all night reading it. Opa, jogando o ombro aqui, e ele sempre fica com esse sorrisinho. Você vai ver que ele sempre vai estar com esse sorrisinho da soberba, né? Tipo, eu sei coisas que você não sabe. Vambora.
Beba água. Você vê que ele faz aqui também, ó, uma incapacidade em compreensão. Olha aqui, ó. Incapacidade, incompreensão. Por quê? Porque o pai dele acaba escrevendo coisas que ele não concorda. Quando ele dizia que, meu filho, ele era muito introspectivo, sem amigos e tal. Isso já é o ghostwriter. Porque eu não sei se vocês sabem, muitos dos livros que vocês leem não são os próprios autores que escrevem. Eles jogam as ideias ou são entrevistados e o ghostwriter vai lá e escreve. E muitas vezes o ghostwriter, para romantizar, acaba enfiando cacos ali no meio. Então ele fala assim, fiquei surpreso e tal. E ele fala depois lá na frente, na entrevista, que uma das coisas era essa. Que ele falou assim, nossa, mas meu pai me achava introspectivo. Imagina, eu tinha muitos amigos e tudo mais. Mas é aquele lance para justificar. Aí o psicopata sempre é introspectivo. Aí o psicopata, ele sempre teve ali uma situação diferente. Normalmente o que o psicopata tem é maltratar animais. E isso vai maltratando, daqui a pouco é alguém da família que ele está maltratando, daqui a pouco são outras pessoas. Para ele não importa. Eu vou explicar isso nas considerações finais, as grandes características aí da psicopatia. Vamos lá. Olha lá, diálogo interno, quando ele fala o que não fez sentido ou não. Ele é invertido, beleza? Essa imagem não está espelhada e ele é invertido, ou seja, as lembranças dele estão do lado direito dele. Just some very big surprises in it for me. What was it that caught you off guard? Some of his insights into. Lembra que eu falei aquele lance dele falar assim, suas percepções de quando eu crescia. Esse é o pai dele, que vem visitar ele, né, de tempos em tempos, na realidade uma vez por mês. Isso aqui também me incomodou um pouco, sabe? Esse lance dele sempre estar sentado mais afastado do pai. Pode ter sido uma coincidência? Pode. Pode ter sido um lugar que ele ficou mais confortável? Pode, mas ele vai passar o tempo inteiro assim, mais afastado do pai. Mesmo que lá no final, o pai depois põe até a mão nele, faz um carinho, porque eles falam que um tem um amor pelo outro, um respeita o outro e tudo mais. Vamos lá. Everybody ready? Okay, take a deep breath. Your dad comes here. Você vê que ele fala, tudo pronto, vamos respirar fundos e não sei. E ele tá lá em Pávido Colosso, cara. About once a month. But I get the impression that the two of you. Você vê que mesmo quando ele se arruma na cadeira, ele se mantém na mesma posição, né? Don't talk a lot about everything that happened, about the crimes in particular. No, we don't discuss that because it's been gone over so thoroughly in the papers. Você vê que sempre ele vai manter esse sorrisinho no lábio, cara. Sempre não, mas na maior parte do tempo ele vai manter esse sorrisinho da soberba. Vamos lá. There's just really no point in going into any in-depth talks about it. We talk about our family, home, how things used to be. What prison life is here. E olha a calma dele, né? A tranquilidade, a tonalidade de voz, sempre tranquila, serena, sem muita variação tonal, praticamente nenhuma variação tonal. Por isso que é muito importante que não é porque a pessoa está tranquila e serena que ela não tem culpa no cartório. Toma muito cuidado, que às vezes a gente segue a risco o protocolo e acaba errando. Por quê? No protocolo Ventura, o último é o A. O que é o A? É o do alucinação. Muitas vezes eu quero encontrar coisas no que eu estou analisando e acabo contaminando a análise. E uma delas é acreditar que uma pessoa serena está tranquila. E na realidade, ele está sereno porque ele é um psicopata naquele nível de filme, sabe? Que a gente vê um cara extremamente apático, centrado ali, tal, nas suas convicções, tal. E no fim é um assassino de 17 pessoas, que não só assassinou, como violentou e como comeu os cadáveres. Comeu com a boca. Em 2 deles, inclusive, ainda vivos, ele furou o crânio e jogou ácido para ver se ele conseguia fazer lobotomia, ou seja, acabar com o cérebro, a parte consciente, e deixar essa pessoa tipo vegetando sem a consciência cerebral. É como se fosse uma morte cerebral. Ele tentou fazer isso com 2 pessoas. Vamos lá. And try to keep
things as light and upbeat as possible. Is it hard for you to go back and talk about those things? Olha lá, é difícil você falar sobre essas coisas. Ele vai ali para o diálogo interno, ele não vai para o sinestésico, para a sinestesia, para as sensações. Ele vai sempre para o diálogo interno. E aqui o sorrisinho, ó. Olha o sorrisinho aqui, ó. É difícil falar sobre essas coisas? No, not the good things. In fact, it gives me a sense of comfort to talk about the few good times there were in the past. E aí ele fecha aqui a boca de uma maneira mais contundente, fecha os olhos de uma maneira mais contundente, dizendo, me dá uma sensação de conforto falar sobre bons momentos do passado. Cara, será que tinha mesmo esses bons momentos? Ou esses bons momentos são aqueles que botaram ele na cadeia, né? Então aqui dá uma incongruência nessa frase aqui. You say the few good times. Do you think of your childhood as having been? Olha lá, de novo, sempre os engenheiros de obra pronta tentando, né, justificar a psicopatia com uma infância infeliz. O que ele responde? Profoundly unhappy? No, not profoundly. My childhood wasn't filled with any great tragedies or anything. There were good times and there were bad times. I think it was fairly normal. Jeff, do you remember your earliest experience and earliest? Mais uma vez ele se arruma na cadeira e ele dá essa afastada com o pai. Pode ser um afastamento inconsciente? Pode ser. Como pode ser também que ele está numa posição confortável, essa que ele escolheu. Mas isso ele faz algumas vezes durante a entrevista, se afastando do pai. Mesmo o pai sendo aquela pessoa que é o canal dele com o mundo externo, né? De tirar ele um pouco dessa loucura, porque o pai dele é que fazia as visitas ali na cadeia. Aí o repórter já pergunta, né? Você lembra da sua primeira experiência quando surgiu o fascínio lá pelo interior dos animais? Como eu disse, os engenheiros de obra pronta, né? Sempre querendo buscar um motivo para o cara se tornar um psicopata. O psicopata nasce. O que acontece é que às vezes ele tem mais possibilidades de realizar suas vontades, seus desejos, outras vezes ele tem menos possibilidade. Vamos lá. The inside of animals? Where that came from? Você vê que ele já dá um desdém aqui, fecha os olhos, tipo, eu vou falar disso de novo, vamos embora. Olha lá. In ninth grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton of it. And I just started branching out, dogs, cats. I suppose it could have turned into a normal hobby like taxidermy, but it didn't. It veered off into... Aí ele começa a dizer que a partir ali da experiência na escola, ele começa a se interessar e começa a fazer isso com gatos, cachorros. E ele mesmo diz, né, podia ser um hobby para eu me tornar um taxidermista, ou seja, aquela pessoa que vai empalhar, né, que vai dissecar. Mas não foi isso que aconteceu, porque aí a vontade dele começa a ficar compulsiva. Cada vez mais ele vai buscando, cada vez mais ele vai buscando, até que daquele start dele é buscar um ser humano. Vamos lá. Into this. Why, I don't know. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. Was there some pleasure in the cutting open of the animal? Yes. No sexual pleasure, but just Olha que interessante, o cara nem perguntou se existia um prazer sexual, mas ele fala, existia um prazer, mas não sexual. Até porque o prazer sexual acaba vindo quando ele entra na puberdade, quando ele está ali com 13, 14 anos, que ele inclusive se descobre homossexual, e ele tem acho que 1 ou 2 relacionamentos homossexuais sem matar ninguém, mas daí ele junta o fogo e a pólvora, né? Tipo, cara, eu acho que eu posso misturar sexo com o meu sadismo. Vamos lá. it's hard to describe. Sense of power, sense of control. I suppose that's a good way of putting it, yeah. Olha que interessante. Essa é a melhor maneira, uma boa maneira de descrever. O psicopata sempre busca o controle, o domínio sobre os outros. Você encontra, inclusive, pessoas com traços de psicopatia na política, líderes religiosos, CEOs, ou seja, diretores de empresa, que gosta desse controle. Ele gosta de ver o outro sofrendo, ele gosta de ver o outro dilacerando, se destruindo, se desfazendo ali, e por culpa dele ou por questões que ele impôs àquelas pessoas. Vamos lá. I can sort of see a fascination for, wanting to see
or for looking at the inside. E olha que interessante, cara. A entrevista inteira ele tá sossegado, igual o maníaco do parque lá, né? E como é que era? Eu ia lá, mordia, matava, tal. Era o que eu fazia. Tipo, sem emoção nenhuma em relação à vítima. Say for the first time. After you did it one time, what more is... E a pergunta do pai dele foi bem interessante. Quando você fez isso a primeira vez com um cão, o que fez você buscar outro cão, né? By looking at another dog's inside, the second, I and don't the know. third. I don't know. It became a compulsion, and it switched from animals to humans. I still don't understand it. E não sabe mesmo, não sabe. Quando o cara tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele nem consegue se enxergar no olho do furacão. Ele acaba achando que aquilo realmente é o cotidiano dele, é o segredinho dele de vida. E ele vai levando. I don't know. What would you do with the dead animals, Jeff? You would pick the carcasses up from the road and take them back into the woods. Take them back in the woods, skin them sometimes, slit them all the way open, look at the organs, feel them. Olha que interessante isso. Para senti-los, ele tinha um prazer muito grande na sinestesia, né? Tanto aquela sinestesia de pressão, de calor, como aquela também de prazer de ter aqueles órgãos, ter os pedaços das pessoas. Então, o grande barato dele era esse. Além do domínio do corpo da outra pessoa, todo psicopata busca isso. É engraçado que ele busca o domínio do corpo, que pode culminar, como eu disse, numa morte ou não. Pode culminar, às vezes, num relacionamento extremamente abusivo, extremamente violento. Num líder que ele gosta de saber que controla a vida ali dos seus obreiros, a vida ali dos seus funcionários, que no caso dele culminou na morte, porque daí ele tem total poder nas entranhas e queria sentir também. Olha que loucura isso, vamos lá. Olha lá, excitação geral. Era emocionante sentir, emocionante ver, e ele sempre com um sorrisinho ali. One of your dad's biggest questions is when you began to slip away, when you crossed over into this world of De novo ele se arruma do mesmo jeito. dark fantasy from which you just couldn't return. Can you pinpoint that? Is there a sense for when that really began to happen with you, Jeff? Vamos ver de novo devagarzinho? Vamos lá, atenção. From which you just couldn't return. Can you pinpoint that? Ele olha para o passado, para lembrar, olha aqui, ó. E aí, olha aqui, ó. Olha o sorrisinho aparecendo, ó. Olha aqui, ó, no lábio, ó. Ele dá um que não é aquele sorriso pleno, é aquele sorriso que ele vem daqui, ó. Ele vem só subindo os lábios aqui, ó, e puxando aqui, ó. Olha que loucura. Ó. E aí depois ele trava a boca, tipo assim, será que eu conto o que eu tenho que contar? Normalmente travar de boca é quando eu seguro alguma coisa que eu não quero contar. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui a velocidade normal. I think it was around age 14 or 15. Started having obsessive. Olha lá, lembra que eu falei? Entrou na puberdade, 14, 15 anos, foi quando ele teve o primeiro relacionamento dele, os primeiros relacionamentos dele sexuais, e aí ele começa a misturar o pensamento obsessivo da violência, de sempre ir lá cortar e ver e sentir os órgãos e ter o controle, e aí começa a misturar com o prazer sexual. E o psicopata, ele vai sempre aumentando os tijolinhos de prazer, porque é muito difícil ele sentir prazer. É como se fosse aquele cara que fuma crack, sabe? Que dá aquele pico, e já volta. Então ele quer cada vez doses cavalares daquela emoção, e ele vai colocando cada vez mais experiências para que ele consiga sentir algum tipo de emoção, como ele disse, aquela emoção generalizada, aquela emoção plena, e ele acaba buscando cada vez mais índices ali, tanto de sadismo quanto de número de vítimas. Vamos lá. Thoughts of violence intermingled with sex, and it just got worse and worse. Olha lá, isso foi cada vez piorando. I didn't know how to Mas ele sente um prazer, né? Ele fica sempre com um sorrisinho estampado aqui. tell anyone about it, so I didn't. Just kept it all inside. Do you have any sense for where that was coming from? No, I've talked with E muito tranquilo, né? a few psychologists about it.
They have their theories, but they don't have any concrete answers. Eu gostei disso, né? Quando ele fala assim, ó, eu falei com alguns psicólogos sobre o assunto. Eles têm as suas teorias, mas não têm quaisquer respostas concretas. É como eu disse, muitas vezes as pessoas querem uma resposta concreta de onde começa o start e muitas vezes não tem, cara. O start é simplesmente na cabeça do psicopata. Ele não precisa de um estímulo externo muito forte para que aquela vontade começa, mas ela tem que terminar. É muito doido isso. Vamos lá. Do you have a theory? No, not really. I don't know where it came from. I probably will never know. But I never dreamed that it would become a reality. E aí ele faz até a boquinha ali de shame, da vergonha, que tipo, realmente acho que eu nunca vou encontrar por que eu tenho esse desejo, essa compulsão e tudo mais. Vamos lá. Aqui é um frame, uma foto do dia lá do tribunal do júri. E olha aqui, ó, ele sempre com esse olhar aqui da soberba, com um sorrisinho nos lábios, né? Vamos para a segunda parte da entrevista. Over the edge, do you think? And made you take this from the world of fantasy into reality? From 15 on, I had this reoccurring fantasy of meeting a hitchhiker. Lembra que eu falei? Logo depois, quando ele estava lá com 15 anos, que ele teve os primeiros relacionamentos sexuais dele, e ele continuava com aquela obsessão de todo dia ir atrás para dissecar, cortar, inclusive matar. Primeiro foi animais mortos, depois ele começou já a ir atrás de animais para matar. Ele falou, pô, se eu pegasse um caroneiro, olha lá, ou seja, uma pessoa pedindo carona, e fazer o que eu queria com ele. Tá vendo a narrativa do psicopata? O grande prazer dele é o controle do outro, principalmente do corpo do outro. Taking him hostage and doing what I wanted. About 3 years later, I was 18 years old, driving home. Você vê que ele espera 3 anos para conseguir fazer aquele desejo de pegar um caronista, né? I saw this hitchhiker about a mile from my house. Thought to myself, should I stop, pick him up, or should I just keep on going? I wish I just kept on going, but I didn't. Turned around, picked him up, and e é a primeira vez que ele mata a pessoa. E essa acaba se tornando a primeira vítima dele. E como ele morava sozinho, ou ele passava muito tempo sozinho, sem o pai e a mãe, ou mesmo quando ele vai morar com a avó, que ele tem praticamente ali o porão ao seu dispor, aí a coisa degringola. Vamos lá. That's when the nightmare became a reality. It just seems so bizarre to me that this obsession that I had been thinking about and wanting, just all the parts are there, and they make it possible to make it happen. What happened? Você vê que é interessante, ele sempre conta que ele não percebe como a compulsão começa, ele já se vê no olho do furacão e é sempre assim. Quem está dentro do transtorno obsessivo compulsivo não percebe, ele acredita que aquilo é uma normalidade, que aquela vontade é normal, está inserido dentro do contexto e ele não percebe inclusive quanto tempo ele gasta para elaborar tudo aquilo ali, para que aquilo aconteça. Você vê que foram 3 anos esperando, mas para ele, na cabeça dele, pode ter certeza, não tem esse tempo, não tem esse de demorar, de arquitetar. A grande sacada é o translado, o acontecimento, o que dá prazer para ele não é o momento de matar, tanto é que ele não tem prazer em matar, ele tem o prazer no processo de ir atrás das vítimas, no processo de encontrar, no processo da conquista, no processo de mutilar, e aí quando termina, acaba o prazer. E ele vai falar aqui na frente que ele não buscava a morte dessas pessoas, mas como ele queria comer o coração, como ele queria dilacerar, como ele queria cortar, ele tinha que matar, porque as pessoas não iam deixar ele fazer isso com elas vivas. Parece louco isso, né? Mas o Ted Bundy falou a mesma coisa, o maníaco do parque falou a mesma coisa, ele falou assim, eu não queria matar as meninas, mas eu queria dar altas mordidas nelas. Só que elas não aguentavam, né? Que eu desse aquelas mordidas, que eu provasse a carne humana, sem elas estarem mortas, então eu tinha que matar. Sacar a lógica? Normalmente o psicopata
psicopata, a morte é um caminho e não um fim para que ele realize o tesão, o prazer dele, muitas vezes até de fazer sexo com os cadáveres, porque daí o cadáver não vai reclamar. Ele só reclamou a primeira vez, agora é comigo, agora ele me respeita. Tanto é que o maníaco do parque voltou outras vezes ao parque para fazer sexo, inclusive, normalmente fazer sexo deles é se masturbar em cima das meninas, e esse cara fazia muito isso, ele se masturbava em cima das vísceras, ou ele fazia sexo oral nessas vítimas dele. Vamos lá. The house was empty. My mother was up in Chickasaw Falls with her. Olha o que eu falei lá. Ele teve muitas oportunidades para que isso acontecesse. Isso também é um detalhe. Muitos psicopatas, ou que têm traços da psicopatia, você tem que ajuntar a fome com a vontade de comer. Muitos deles não vão conseguir essa situação. Mas aqueles que conseguem, dispara que é uma beleza nas suas taras, nas suas compulsões. I pretty much had the place to myself. I was drinking a lot during that time. And just Você vê muita tranquilidade, desdém, tipo, eu tinha todo o tempo do mundo. I don't know, looking for something to, some way to find some fulfillment, some pleasure. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. This was the summer of 19... Deixa eu ver de novo o que ele faz. That's where everything went wrong. This was the summer of 1978 when you took your first victim. Right. Once it happened the first time. Olha que legal isso. Quando aconteceu pela primeira vez, eu senti que eu tinha um controle total da minha vida. O psicopata, ele busca muito isso, né? O controle da vida dele, e que é também o controle da vida do outro. It just seemed like it had E ele dá até uma travadinha, tipo assim, será que eu deveria ter dito isso, né? control of my life from there on in. The second occurrence was 1984, roughly. And I met this guy at one of the bars, downtown Milwaukee bars. We went back to the hotel, just planning on getting drunk. I had put some sleeping pills in his drink to render him conscious. And was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed. Vocês viram a tranquilidade? Eu até deixei passar bastante tempo aqui, inclusive ele falando que não lembrava direito dos fatos e tudo mais, porque ele estava muito bêbado. Mas talvez seja até uma proteção dele para justificar que a partir dali é que a coisa foi degringolando e tudo mais, né? Cada vez mais. Mas o que me impressiona é a qualidade vocal, é a qualidade da clareza da voz. Isso no Método Ventura tá lá no V, né? De vocalização. É muito tranquilo, é muito harmonioso, é doce, né? Ele vai falando e uau, 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 uau. É que nem eu falo, pra mim dá até um soninho assim, uau, 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 uau. Então vamos ouvir mais um pouco aqui dessa voz serena, que nem parece de um cara que é extremamente sedutor e que traz as suas vítimas e depois taca o pau. Vamos lá. And I have no memory of beating him to death, but I must have. And that's when it all started again. Você vê que vem uma puxadinha. Vamos ver isso aqui, ó. Quando ele fala, cara, vamos ver se eu puxo aqui, ó. Olha aqui, ó. No final que ele fala, olha aqui, dá até, ó a puxadinha de lábio, tá vendo? Ó. Olha isso aqui, cara. Dá até uma puxadinha de... E aí foi que tudo começou. E aqui, um sorrisinho. Vamos lá. And once it started again, you found it impossible to stop. Right, that's when the obsession went into full swing. Na realidade, a obsessão já existia. Começou com os animais e foi crescendo de escala. Did you ever tell yourself? E é engraçado que eu começo a ver esse travar de boca é como fosse algo divertido, tipo assim, sabe, tipo, aí eu fui lá e matei o cara, não é mais aquela fechada de boca, por isso que o contexto é muito importante, não é aquela fechada de boca assim, incapacidade de compreensão, é mais um, parece que ele está engolindo, cara, o sorriso dele. Vamos lá. I have to stop this. I must stop doing this. Yes. When it was Você vê que ele deu um sorrisinho? going on. After the second time,
it seemed like the compulsion to do it was too strong, and I didn't even try to stop it after that. But after... Olha que isso. Eu nem sequer tentei parar, mas antes da segunda, as coisas... E aí ele vai e é a primeira vez que ele toca no nariz, no rosto, dizendo que ele pensou em parar. Cara, não pensou em parar. Before the second time, things have been building up gradually. Going to bookstores, going to the bars, the gay bars, bath clubs. E outra, que é importante, o psicopata ele não tem raiva de ninguém, ele não tem raiva da pessoa, tipo assim, que ele vai pegar. Ele coloca dentro do espectro dele, que no caso foram homossexuais, e aí ele vai, essa escala é interessante que primeiro era qualquer um, eram brancos, eram pardos, eram índios, e aí depois pro final ele foca em negros. Ou seja, talvez ele escolheu a vítima ideal dele, talvez ele conseguiu falar, opa, e todos eles, ele buscava sempre os mais atraentes. Eu não sei se ele vai falar aqui ainda, é o grau da dificuldade. Tanto é que é o mesmo modus operandi do Maníaco do Parque, do Ted Bundy, porque ele joga a culpa nas pessoas. É tipo assim, cara, você era uma pessoa bonita, atraente. Se você não tivesse caído na minha lábia e tivesse escolhido qualquer outra pessoa, você estaria vivo. Como várias pessoas devem ter permanecido vivas porque não caíram na lábia dele, porque não foram seduzidas por ele. Então era meio que um desafio, e todos eles tinham esse desafio e culpavam as vítimas. Você só tá aqui e só vai morrer porque você aceitou o meu convite. Olha que loucura, o psicopata normalmente ele não pega a força, ele seduz, conquista e leva a pessoa para algum lugar. Vamos lá. When that wasn't enough, buying sleeping pills and using it on various guys in the bath clubs, it just escalated slowly but surely. And after the second time, which was not planned. Aquilo que eu tinha falado, né? Ele viu que deu certo a primeira vez, na segunda validou, pronto, aí descambou de vez. Isso é bem característico do transtorno obsessivo compulsivo, e aí misturado com a psicopatia, pronto, nitroglicerina, aí a coisa não para mais. Vambora. It was out of control. Felt like it was out of control. Olha lá, tá vendo? Parecia que eu estava fora de controle. E ele segura a boca. Pra mim, se segurar de boca, cara, tá... ele não quer mostrar o prazer, cara. Where did sex enter in to the killings, Jeff? It was a big part of it. My only objective was to find the best looking. Olha lá que eu falei. O meu objetivo era encontrar o cara mais bonito que eu conseguisse. Tem que ter um desafio, tem que ter uma pitada de conquista. Guy that I could. Their sexual preference didn't matter to me. Did their race matter to you? No, their race didn't matter to me. Olha o que ele fala também. Se o cara era ativo, se era passivo, se existia uma raça específica, mas do meio para o final parece que ele fica atrás mais de negros. Vamos lá. The first two young men were white. The third young man was American Indian. The fourth and fifth were Hispanic. So no. Aí depois, você viu o que ele falou? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí depois parece que ele tem uma fixação por negros. Race had nothing to do with it. It was just their looks. Was there something sexual in the dismemberment of the bodies for you? As time went on, yes, I did get there was a sexual part to that. Olha o sorrisinho. I started saving the skeletons and preserving other parts, and one thing led to another. It took more and more. Cara, ele está descrevendo exatamente o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E quando isso vai para o mundo sexual, inclusive sexual com violência, isso vai a níveis assim impensáveis, inimagináveis para criaturas normais como eu e como você. Mas o prazer que ele busca cada vez mais vai escalar. Inclusive depois você vê que ele guarda, ele começa a comer, ele guarda na geladeira como se fosse alimento, né? Ele põe lá o coração, as tripas, a cabeça, ele cata o crânio e põe na sala para decorar, tipo, vai para os níveis assim impensáveis. Type behaviors to satisfy my urges, and so it just spiraled out of control. Why the cannibalism? It made me feel like they were a permanent part of me.
Olha que interessante. Isso fez eu sentir como eles fizessem partes permanentes de mim. Então, além dele guardar as partes das pessoas, ele possuía, ele não queria que elas fossem embora. Ele tinha esse desejo de continuar bastante tempo com as pessoas. Por isso que ele tirava fotos, por isso que ele congelava, por isso que ele mantinha essas pessoas em acetona. Depois chega uma hora que apodrecia tal, e ele tinha que desfazer e ir buscar outra vítima. Mas ele ficava meses ali curtindo aquele cadáver. Então, essa obsessão pelo controle é muito forte, tão forte que ele queria manter elas dentro, né, dentro dele ali. Inclusive, isso é uma coisa que a gente encontra até na história, né? Muitos povos, principalmente os bárbaros, eles gostavam de comer o crânio das pessoas que venciam, porque eles acreditavam que bebendo o sangue e comendo o crânio dos guerreiros mais valentes, a força, a sabedoria daquelas pessoas viria para dentro deles também, né? Então o canibalismo, ela tem muitas facetas aí na história da humanidade, ou por necessidade de proteína, ou por humilhação, ou por adoração. E no caso dele, esse lance de domínio, muito doido. Vamos lá. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were part of me, and it gave me a sexual satisfaction to do that. E mais uma vez um sorrisinho. Você vê que ele busca, ele faz um desdém ali e termina sempre com um sorrisinho. Was it the killing that excited you, or is it what happened after the killing? No, the killing was just a means to an end. That was the least satisfactory part. I didn't enjoy doing that. That's why I tried to create a living zombie. Vocês entenderam o que ele falou? Lembra que eu falei do lance de... O objetivo não era matar. Eu tinha que matar porque não tinha como eu pegar o coração, manter o cara ali obediente por várias semanas, ali no meu apartamento. Eu tinha que comer o cérebro dele, eu tinha que fazer sexo com ele quando eu quisesse. Então eu tinha que matar, mas essa não era a parte principal. Aí depois ele fala, tanto é que eu queria criar zumbis, ele queria fazer a lobotomia. Ou seja, ele queria que as pessoas continuassem vivas por mais tempo, mas que elas não tivessem reações cerebrais. Olha que ponto que chega. Ele fazia um buraco na cabeça, ele tentou fazer isso com 2 vítimas e jogar ácido lá dentro para ver se ele matava o cérebro, mas o corpo continuasse para ele ficar ali brincando, cara. Como eu falei, realmente esse cara é nível de filme de ficção, mas ele existiu. E vamos para a parte final, quando o repórter pergunta, será que essa vontade, essa compulsão, ela um dia vai passar? Vamos ver a resposta dele. Does it ever go away? In part, no, it never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life. I wish it would go away. I wish there was some way to completely get rid of the compulsive thoughts, the feelings. It's not nearly so bad. Então vamos lá, ele tem consciência que esses pensamentos não vão embora, tanto é que ele fala que acaba sendo cometido por esses pensamentos de tempos em tempos, só que quando você sabe que algo é muito ruim para você, se você é uma pessoa normal, você entra em desespero, você chora, você entra em compaixão, você se arrepende e você não vê nada disso no Jeff. Por quê? Porque ele é um psicopata daquele de carteirinha, de gabaritar todos os sintomas de um psicopata nível hard. Então ele tem a consciência do que os psicólogos falam para ele, que aquilo é algo ruim para a sociedade e tudo mais, mas para ele não acha problema nenhum em fazer o que ele faz para sentir o prazer. Ele não diz, eu me arrependo, eu não quero, mas eu preciso me afastar disso. Né? Ele não diz, eu me arrependo, eu não quero, né? Eu tenho dó das vítimas, meu Deus, que horror, que tragédia. Não, é tipo, seria interessante se essa vontade fosse embora, porque é uma coisa ruim. Eu queria tirar isso de mim. Vocês foram apresentados realmente a um psicopata nível hard. Vamos ouvir um pouco mais o que ele tem a dizer sobre essa compulsão, sobre essa vontade e tudo mais. Olha lá, não é tão ruim agora, pois não há formas de agir sobre eles, ou seja, não tem como eu extravasar essa vontade. Que mais? Mas parece que não se afastaram completamente. Olha lá, rapidinho,
E ele não é incapacidade de compreensão. Sometimes. E aí dá uma fechadinha como se ele... Deixa eu fechar minha boca aqui porque eu tô sentindo prazer e eu preciso dar uma fechada no que eu acabei de falar, né? Tipo, algumas vezes sim. E ele trava, sabe como criança fala assim? Foi a Júlia. Sacou? Vamos lá, às vezes sim. Are you different, Jeff, in terms of... Essa pergunta é importante. Você é diferente, Jeff, em termos do que você acha quando relembra disso tudo? Tipo, olhando agora, você vê com outra visão? Você tem outra percepção? how you think back on all of this? I would hope I'm different. Espero que seja diferente. Olha que narrativa interessante. Ele não diz estou vendo de uma maneira diferente. Eu espero que seja de uma maneira diferente. Ou seja, ele continua com as mesmas vontades, as mesmas compulsões e tudo mais. Ele só não está agindo porque ele não tem condições de agir. Senão ele estaria fazendo. I'm glad that I'm glad. Olha lá, e aí vem exatamente o que eu falei. Estou feliz que eu estou contente de estar num lugar onde eu não posso fazer. Glad that I'm in a position now where I don't feel the compulsion to do Olá. these things. I'm glad that Ou seja, ele continua com a vontade. over. Any words I say to the victims' families are just Presta atenção, que interessante isso. As palavras que eu irei dizer às famílias das vítimas podem parecer vazias e banais. I don't know how to express the regret, the sorrow. Eu não sei como expressar o pesar, a tristeza que eu sinto pelo que eu fiz aos seus filhos. Eu não sei expressar. Ele não está dizendo que ele sente de fato. Eu não sei expressar o pesar, a tristeza que eu sinto pelo que eu fiz pelos seus filhos. Se liga. E sempre fechando a boquinha, né? That I feel for what I've done for their sons. Eu não consigo achar as palavras certas. Ou seja, ele não consegue descrever algo que ele nunca sentiu, que é o pesar, a tristeza, a compaixão em relação às vítimas que ele faz. Bem típico de psicopata. Como é que é isso, Ricardo? Vamos lá. É a mesma coisa que eu perguntasse para você. Você já comeu sorvete de guaicoquim? Você consegue expressar para mim o sabor do sorvete de guaicoquim? Você não vai conseguir expressar. Sabe por quê? A vida inteira você não tem ideia que existia o sorvete de guaicoquim. E além de você não ter a ideia, agora que você tem a ideia, que é o psicopata, ele sabe que existe, mas você nunca vai conseguir descrever para mim a sensação do gosto do sorvete de guaicoquim. É a mesma coisa para um psicopata. Então a gente tem que tentar desassociar, que às vezes a pessoa fala assim, mas ele pode estar fingindo, ele pode estar mentindo, ele pode... Não, ele não tem essa noção, não existe na cabeça dele. Então por não existir, ele não consegue nem expressar isso que pra gente é natural. Assim como você agora não conseguiu expressar o gosto do sorvete de guaicoquim e nunca vai conseguir expressar. Olha que interessante isso, a despedida dele. Olha lá, antes dele cumprimentar o repórter, ele já tinha olhado, ele já tinha fixado, e aí ele vai olhar para lá e aponta. As caixas que eu guardava as cabeças eram tipo aquelas. Ou seja, ele tá tranquilo, olha, sabe a caixa lá que meu pai quase descobriu que tinha uma cabeça dentro? Então, é igual aquela ali. Ele continua e continuará para todo sempre sendo o Jeff Dahmer. Esse realmente é o psicopata padrão, aquele que gabaritou tudo que a gente vê nos filmes, tudo que a gente vê no mundo da fantasia. Esse cara gabaritou tudo que um psicopata do mais nível impensável poderia realizar com as suas vítimas. Pois bem, minhas considerações finais sobre a análise desse rapaz. Ele é realmente um psicopata nato. Ele nasceu assim e vai morrer assim. Até porque ele morreu realmente depois de 9 meses dessa entrevista, uma briga dentro da cadeia, um outro preso matou ele e mais uma outra pessoa, num momento ali que eles estavam sozinhos, eles se resolveram lá e o cara catou uma barra de ferro, meteu na cabeça dele, destruiu a cabeça dele e ele morreu 9 meses depois dessa entrevista. Inclusive ele pediu isso, né? Muitas vezes ele falou, eu prefiro a pena de morte para acabar com isso que eu sou, porque eu sei que eu não vou mudar. Agora vamos lá, considerações finais. É muito importante a gente entender
que o psicopata, ele nasce assim. Ele nasce, não é criação. Muitas pessoas falam, Ricardo, não existe diferença entre sociopatia e psicopatia. Até um tempo atrás existia. Muitos psicólogos e psiquiatras faziam essa divisão. Hoje as pessoas não fazem essa divisão, mas eu prefiro fazer essa divisão para explicar os níveis diferentes. O que é o sociopata? O sociopata é aquele que aprende a ser mal, é aquele que não liga para o outro porque ele aprendeu assim. Ele foi se criando dentro de uma sociedade, dentro ali do núcleo familiar dele, de amigos e tudo mais, onde para ele se dar bem, não importa quem está do outro lado, ou seja, o objeto do prazer está nele. Então, se ele tiver que te matar para roubar o seu relógio, seu celular, seu carro, ele vai fazer. Mas se também não for preciso, melhor ainda, ele não tem a obsessão de matá-lo para concluir o seu desejo. É aquele que é otário. Quem manda ser otário? E sempre a culpa é do outro. É porque você é rico, é porque você tem dinheiro, é porque existe uma desigualdade, é porque você vacilou, é porque você é otário. Esse é o sociopata. Esse pode ser que com um tratamento psicocomportamental ele mude. Agora, o psicopata, ele não aprendeu a ser assim, ele nasceu assim. E aí o meio pode acelerar esses estímulos e pode, inclusive, catalisar, como foi o caso dele. Você vê que o pai dele era químico, ensinou ele, inclusive, a tratar com produtos químicos aquela compulsão, aquela tara de mexer ali com animais, que a princípio eram animais mortos, depois ele começou a matar os animais e depois foi para seres humanos. Mas aquela vontade latente do desejo começar a cada vez mais ser buscado já estava no DNA dele, já estava no espectro dele, no arquétipo dele de prazer. Sacaram isso? É diferente do outro que aprendeu. Esse aí tem tratamento? Não tem tratamento. Ele vai nascer assim e vai morrer assim. E como eu disse, de acordo com a família, de acordo com a sociedade, ele pode se tornar um assassino psicopata, como ele pode se transformar num líder carrasco. Pode ser um líder religioso que gosta de entrar nas entranhas, nas vidas ali dos seus seguidores, né? Mandar e desmandar o que as pessoas vão fazer da vida delas. Pode ser um CEO que gosta de ver ali os seus funcionários sofrendo, tendo problemas de saúde, perdendo a família, perdendo os momentos especiais com a família, porque eu que mando aqui é tal. Então, dependendo como esse cara for encontrando portas fechadas e portas abertas, ele pode se tornar um CEO, ele pode se tornar um líder religioso, ele pode se tornar uma pessoa que simplesmente vai ter traços de psicopatia. Agora, quando ele encontra a mistura explosiva, aí lascou. E aí pode acontecer por portas abertas e fechadas durante a vida, esse cara tem acesso ao quê? A concretizar uma violência sexual, uma morte, um estupro, uma necrofilia, essa situação toda que a gente encontrou aqui no Jeff Dahmer. E aí, beleza? Curtiram? Então, se você curtiu, lembre-se, se você quer aprender mais sobre isso, não somente microexpressões e linguagem corporal, mas toda a análise psicocomportamental da linguagem silenciosa, de tempos em tempos eu dou um curso gratuito. Veja se você não está próximo de um deles. Cadastre-se em nãomintapramim.com.br que a gente vai te avisar quando estiver próximo do curso gratuito e a janela de oportunidade de você se tornar um analista psicocomportamental da linguagem silenciosa. E se você quer continuar recebendo esse tipo de material, lembre-se dos 4 passos. Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Segundo, aperte as notificações. Terceiro, dê o seu like, o seu joinha e por último, comente alguma coisa, beleza? E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.